Agora que você já aprendeu como observar o texto, suas informações e conteúdo, e também como interpretar o que você viu no texto, iremos para a parte final do método do livro Vivendo na Palavra, a aplicação. Enquanto a observação perguntou o que eu vejo e a interpretação perguntou o que quer dizer, a aplicação responde à pergunta como isso funciona. Há uma só verdade no texto, a mensagem é a mesma desde quando foi escrita, mas haverá aplicações, inclusive dependendo da época, país, idade, experiência, conhecimento e contexto geral que uma pessoa tem ao aplicar a palavra de Deus. O passo da aplicação é importante porque estamos falando da palavra. Até aqui, os passos poderiam ser aplicados a qualquer livro ou literatura. Mas, ao estudarmos a Bíblia, precisamos aplicá-la à nossa vida. Entender o que o texto diz é um meio para um fim maior, praticar a verdade bíblica no dia a dia. Isso porque Deus não deixou sua palavra para satisfazer nossa curiosidade, nos encher de conhecimento ou nos empolgar com fatos históricos. Ela foi escrita para transformar a nossa vida. Na carta a Tito, o apóstolo Paulo fala que escreve para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. E na segunda carta a Timóteo, ele descreve a inspirada Escritura como útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, o propósito de estudarmos a palavra não é simplesmente acumularmos conhecimento ou lermos por ler, mas sim sermos transformados por ela. Em sua carta, o apóstolo Tiago instrui seus destinatários a serem praticantes da palavra e explica que aquele que ouve a palavra, mas não pratica, é como alguém que se olha no espelho e esquece como era a sua aparência. É importante aplicarmos a palavra, pois ela lança luz sobre o nosso pecado, como um espelho nos mostrando ofensas a Deus que muitas vezes nem tínhamos percebido. Ela nos convence da necessidade de mudança que nós temos, principalmente para sermos mais parecidos com Jesus. E ela converte o nosso caminho. Sendo expostos à palavra, começamos a viver de forma diferente como consequência. Após nos aproximarmos de um texto e aplicarmos o método da observação e da interpretação, corremos o risco de não aplicar corretamente as Escrituras. Isso acontece quando, ao invés de realmente aplicarmos, nós substituímos a aplicação pela interpretação. É fácil nos contentarmos com conhecimento acerca das Escrituras em vez de envolvimento e paramos na etapa da interpretação. Mas, como já falamos, a Bíblia nos convoca a aplicá-la às nossas vidas. Isso também pode acontecer quando nós substituímos mudança de vida por obediência superficial. Procuramos muitas vezes por aplicações que correspondem ao que já estamos vivendo, áreas que não são difíceis para nós, ou ainda só buscamos o mínimo suficiente para nos sentirmos bem com a obediência à palavra. Outro caminho errado que podemos tomar é quando substituímos o arrependimento por racionalização. Mudar, ser transformado, é um processo trabalhoso, muitas vezes doloroso e difícil. Ao nos depararmos com a aplicação, podemos racionalizar nossos pecados para não precisarmos lidar com eles, ou acharmos que as verdades só se aplicam aos outros. Veja bem, não é bem assim. É que, na verdade, são frases recorrentes desse caminho tortuoso. Em quarto lugar, substituímos decisão por experiência. Estudamos a palavra, nos emocionamos com o impacto dela, mas nenhuma mudança acontece, é só uma experiência. Não é errado reagir emocionalmente às verdades espirituais, mas essa não pode ser a nossa única reação. O que acontece durante a nossa semana precisa mudar, não só as nossas emoções. E por último, substituímos transformação por comunicação. Podemos correr o risco de estudar a palavra simplesmente para comunicá-la e aplicá-la a outros, ajudar outras pessoas a crescer, entender e aplicar as verdades bíblicas, sem nós mesmos estar aplicando as Escrituras às nossas vidas. Podemos facilmente nos esconder atrás do nosso discurso. Agora que você já sabe com que cuidar ao começar a aplicar a palavra, vamos aos 4 passos básicos da aplicação. Primeiro, conhecer o texto e a si mesmo. Para aplicar a Bíblia, você precisa ter o conhecimento de 2 coisas, o texto e você mesmo. Estamos estudando o método OIA, ou seja, é um método
Você tem que dar determinados passos em uma determinada ordem para garantir um determinado resultado. Não é qualquer passo, numa ordem qualquer, obtendo qualquer resultado. É importantíssimo que você, primeiro, observe diligentemente o texto, interprete ele cuidadosamente e só então parta para a aplicação. Se não fizer isso, é como um pequeno desvio de rota marítima. No começo pode não parecer muito, mas no final você estará em um continente completamente diferente do pretendido. E também é necessário que você conheça a si mesmo. Você pode fazer um inventário pessoal das suas forças, fraquezas, do que tem acontecido de bom e ruim na sua vida. Comportamentos e pecados que você pratica frequentemente, coisas que você valoriza e despreza, entre outras coisas. Isso pode ajudar a aplicar as verdades a você mesmo. Nas coisas boas você verá a mão de Deus e a sua graça. Nas coisas ruins poderá exercitar a sua fé e dependência de Deus. Segundo passo, relacionar a verdade conosco, as áreas da nossa vida. Jesus quer renovar cada área da sua vida de acordo com a nova vida que Ele dá. O crescimento do cristão, ele é um processo dinâmico. Nós precisamos que Deus nos transforme a cada dia para sermos semelhantes a Cristo. Nesse processo, a palavra lhe dá uma nova visão do nosso relacionamento com Deus, conosco mesmo, com outras pessoas e com o nosso inimigo, Satanás. Precisamos aplicar a palavra a todas e cada uma dessas áreas. Em terceiro lugar, meditar nas Escrituras no nosso dia a dia. Não estamos falando aqui de meditação do tipo místico oriental para alcançar a elevação da alma. Estamos falando de meditar na palavra, como o salmista fala no Salmo 1. Sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Meditar envolve entrelaçar as Escrituras no tecido da vida diária, relembrar as verdades que Deus revelou, fixar a palavra na nossa mente e coração. Memorizar versículos é uma prática que auxilia muito na meditação na Bíblia. E em quarto lugar, praticar as verdades encontradas em obediência à palavra. Esse é o objetivo maior do estudo bíblico, a prática das verdades de Deus em obediência a Deus para a glória de Deus. Estamos alimentados com a palavra, agora precisamos exercitá-la. Como o apóstolo Tiago já nos falou, não adianta sabermos qual a vontade de Deus e não obedecê-la. Quanto mais você obedecer a palavra, mais fome terá por conhecê-la e se encher dela. E quanto mais se encher, mais base terá para praticar o que obedecer. Vejamos então algumas perguntas que podemos fazer para encontrar aplicações com base nas nossas observações e interpretações. 1. Há um exemplo a ser seguido? 2. Há um pecado a se evitar? 3. Há uma promessa a se reivindicar? 4. Há uma oração a se repetir? 5. Há um mandamento a obedecer? 6. Há uma condição a se atender? 7. Há um versículo a se memorizar? 8. Há um erro a se notar? 9. Há um desafio a se enfrentar? E 10. Há um motivo de adoração a Deus a se declarar? Com essas 10 questões, podemos encontrar vários princípios gerais para aplicarmos a palavra na nossa vida. No entanto, haverá várias situações no nosso dia a dia em que a Bíblia não é explícita sobre o que deve ser feito sobre algum assunto. Nós precisamos fazer algumas outras perguntas para aplicar as Escrituras a essas questões. Primeiro, o que se pode descobrir sobre o contexto original no qual a passagem foi escrita e aplicada? Em segundo lugar, dado o contexto original, o que o texto significa? Em terceiro lugar, que verdades fundamentais e universais são apresentadas na passagem? Em quarto lugar, pode-se declarar a verdade em uma ou duas sentenças simples, uma declaração que todos possam entender? Em quinto lugar, a que problemas de nossa própria cultura e situação se refere essa verdade? Em sexto lugar, quais as implicações desse princípio quando aplicado à sua vida e ao mundo ao seu redor? Que mudanças esse princípio requer? Que valores reforça? Que diferença faz? Ao lidar com esse tipo de questão, precisamos sempre correlacionar os princípios encontrados com o ensino geral da palavra. Ou seja, um princípio nunca vai contradizer o todo da palavra. Quando você declara um princípio de uma passagem específica, pense em outras passagens da Bíblia que reforçam aquela verdade. Além disso, procure também o que outros cristãos piedosos têm a dizer sobre esse assunto e o que acham, à luz das Escrituras, do princípio que você encontrou. Lembre-se,
Em todo o processo de aplicação da palavra, é de extrema importância que estejamos sempre de joelhos diante do Senhor, pedindo orientação, sabedoria e humildade. Agora que estamos chegando ao fim dos nossos vídeos, queremos dar algumas sugestões de como aplicar os princípios do método OIA, não simplesmente dando mais conhecimento a você, mas incentivando a prática que transforma vidas. Primeira sugestão: comece um programa de estudo bíblico pessoal. Determine objetivos. O que você deseja? Estabeleça prioridades. Defina um horário. Desenvolva disciplina. Um fruto do Espírito Santo em nós é o domínio próprio. Você precisa decidir e agir em cima do que planejou. O mais importante aqui não é necessariamente quanto ou quando você faz o seu estudo, mas sim a sua consistência e regularidade nesse aprendizado. Comece pequeno e vá crescendo. Uma sugestão é começar com um livro pequeno da Bíblia, como Filipenses ou Jonas. Conforme você avançar no estudo, você pode procurar livros maiores, como Neemias ou 1 Coríntios. Isso são apenas algumas sugestões. Você pode pedir recomendações a outros cristãos maduros, ao seu pastor ou a um líder. A segunda maneira como você pode pôr em prática o que aprendeu nesses vídeos é formar um grupo pequeno de estudo bíblico. Ao estudar juntos, vocês podem motivar, incentivar e empolgar uns aos outros, além de trazer outras perspectivas sobre o texto, especialmente na hora de aplicar ele. Para começar um grupo, aqui estão algumas dicas. Determine o propósito do grupo. Entender mais profundamente um texto, explorar alguma questão da atualidade, usar a palavra como base para oração, apresentar as escrituras aos descrentes. Esses são apenas alguns propósitos possíveis para um grupo. Mas deixe esse propósito bem claro a todos que irão participar. Recrute pessoas desejosas de estudar a Bíblia junto com você. Garanta que todos tenham uma chance de participar. Evite monopólios do processo. Encoraje a discussão. Não é uma palestra, mas um estudo em grupo. Ajude os outros a fazer perguntas para o texto. Demonstre entusiasmo. Celebre as descobertas. Vibre com as perspectivas trazidas, não importa quão simples sejam. Incentive sempre. Mantenha o grupo pequeno. A discussão e compartilhar ficam difíceis em grupos com mais de 8 pessoas. Divida o tempo entre observação, interpretação e aplicação. Busque o equilíbrio entre as 3 etapas do processo, lembrando de seguir os passos adequados, na ordem adequada, para chegar a resultados adequados. E uma terceira maneira que você pode aplicar o que aprendeu aqui é viver e compartilhar com outras pessoas. No próximo vídeo, nós veremos uma demonstração do método OIA na prática, com um texto de Hebreus. Não deixe de baixar o material complementar das aulas e acompanhar a aplicação do método de estudo bíblico no próximo vídeo.